na imunologia? O que é o sistema imunológico? Sistema de defesa. O que é o sistema de defesa? Ok, sistema de defesa. Quais são os componentes? Qual a formação desse sistema de defesa, desse sistema imunológico? Quando a gente fala de sistema imunológico, o que vocês imaginam? Né? Quais os componentes do nosso corpo, do nosso organismo que vocês imaginam que fazem parte desse sistema? Sistema linfático, o que mais? Lá na histologia de vocês estudaram na biologia celular, inclusive, também. Na biologia celular vocês estudaram, né? De forma assim, célula, histologia vocês estudaram os tecidos. Um dos tecidos, por exemplo, vocês estudaram o tecido sanguíneo. Certo? Dentre as células que vocês estudaram ano passado, quais são as células que vocês associam ao sistema imunológico? Linfócitos. Calma. Eu gostei de linfócito. Quando vocês falam em nada de chat aí, viu? Podem sair, é só uma conversa. Ninguém pesquisando, não vou enrolar. Quando a gente fala assim, linfócitos, o que vocês lembram sobre linfócitos? Tipo, qual a função? Eles que apresentam? Apresentam o quê? O antígeno? Eles que apresentam o antígeno. Eles identificam. Aí eu vou mudar a minha pergunta. Quando a gente fala em linfócito, quais os tipos de linfócitos que vocês conhecem? Isso faz muita diferença dentro da equipe. T e B. Linfócito T e linfócito B. Muito bem. Então vamos ficar com B por enquanto. O que vocês sabem sobre o linfócito B? Qual a função do linfócito B dentro do sistema imunológico? Identificar, matar. Ele se diferencia. Memória, ele se diferencia. Se diferencia em quê? É naquele negócio do Quando ele se diferencia e se transforma em plasmócito, que é o que você está tentando lembrar, qual que é a diferença? Ele se diferencia em plasmócito para quê? Ele cria anticorpos. Ele cria? Tá, ele cria. Ele produz anticorpos, ele secreta esses anticorpos. E quando a gente fala em anticorpos, qual é a definição que vocês têm de anticorpos? Resposta imune. Tudo é resposta imune. Eu quero algo mais específico dos anticorpos. Defesa. Dentro dessa resposta imune, qual é a função dos anticorpos? Memória, defesa. Defesa. Lembra que o sistema imunológico todo é defesa. Então eu quero saber como que esse anticorpo defende. Vamos fazer uma analogia, tipo, o sistema imunológico como se fosse um time de futebol. Até a menina aqui, né, que não gosta de futebol, tem a noção do time de futebol. No time de futebol, todos têm uma única função: jogar bola. Mas dentro do campo, dentro da quadra, cada jogador tem a sua função. O nosso sistema imunológico é da mesma forma. Todos os componentes têm a função de defesa, vão proteger o nosso organismo. Mas cada componente tem uma função. Quando a gente fala de linfócitos, beleza, vocês já lembraram de linfócitos B, vocês lembraram de linfócitos T, legal, e lembraram de anticorpos. Vou ficar só com esses três, vocês lembraram dos macrófagos, mas eu vou colocar só esses três. E cada um tem uma função. Anticorpos, qual é a função dos anticorpos? Porque é assim, até pouco tempo não, já tem um tempinho, antes da pandemia, quando a gente falava em imunidade, sistema imunológico, anticorpos, era algo distante. Mas com o advento da pandemia, você ligava a TV, Globo,
latinha falando sobre memória imunológica, IgM, IgG, imunidade. Ou seja, com a pandemia, né, a imunologia ela ficou muito mais acessível. E aí eu volto, vocês, acadêmicos de medicina, que já estão no segundo ano, olha o peso. Né? E eu digo que o curso de vocês é como se fosse ali um jogo de videogame. A gente vai avançando as fases e cada fase ela vai ficando um pouquinho mais difícil. Não é assim? Eu geralmente sempre fico na primeira, eu não consigo avançar. Mas vocês avançaram, vocês já saíram do primeiro ano, vão para o segundo. E a expectativa é que esse segundo ano seja mais pesado, ele tem que ser mais pesado. Afinal, o ciclo básico, como o próprio nome já diz, ele é a base para que vocês possam fazer aí um ciclo clínico com excelência. E aí a gente precisa disso, até mesmo resgatar alguns conhecimentos que vocês acham que já esqueceram um pouquinho lá da histologia de vocês. Tá? Vamos voltar. Anticorpos, antígenos. Qual a diferença entre anticorpos e antígenos? Tem diferença ou são sinônimos? Antígeno é uma amostra do corpo estranho. Antígeno é uma amostra do corpo estranho. Antígeno é uma substância estranha, seja ele de origem biológica, física, química, é antígeno. E aí eu já aproveito, nós temos uma diferença, porque dentro da imuno, acho que o segundo slide é até isso, dentro da imuno nós vamos falar muito, e no início, algumas pessoas confundem anticorpos e antígeno. E é um dos conceitos básicos que a gente de cara já esclarece. Por quê? Primeira coisa que vocês precisam associar é que toda vez que a gente fala de anticorpos, anticorpos são proteínas produzidas pelo nosso sistema imunológico, inclusive quem produz é o linfócito B. O linfócito B, quando ele é ativado, ele se diferencia em plasmócito e produz anticorpos. Ele produz e secreta anticorpos. Então essas proteínas, que inclusive nós temos 5 tipos, quais são os tipos de anticorpos, também chamados de imunoglobulinas? Imunoglobulinas, por isso a sigla, né? IG, IgG, IgM, IgE, IgD, IgA. Os 5 tipos. 5 tipos de anticorpos. E cada anticorpo tem a sua função dentro do sistema imunológico. Exemplo, Covid. Quando alguém fazia na época do pico da pandemia lá, um teste, e ele apresentava IgM reagente, o que significa? Até mesmo um teste, quando alguém vai fazer algum exame e está lá, IgM reagente, que é o positivo, né? Significa o quê? Acho que é crônico ou é agudo? Que é agudo, que é recente. Dentro da imunologia, vocês vão estudar que esse linfócito B, quando ele é ativado, a primeira classe de anticorpo que ele produz é IgM. Por isso que toda vez que o indivíduo apresenta IgM reagente, significa dentro da clínica infecção aguda, porque é algo recente, a gente chama resposta humoral primária. Nós temos o pico de IgM. E depois, essa resposta humoral, mediada por linfócitos B, mediada por anticorpos, ela vai aprimorando, ela vai se desenvolvendo. E esse linfócito B, ele passa a produzir um anticorpo mais específico. Exemplo, IgG. Se for um alérgeno, IgE. Se for um euminto, euminto, verme. Parasita, no caso. IgA. Parasita, euminto. IgE, de novo. IgE, toda vez que o indivíduo apresenta, em geral, toda vez que o indivíduo apresenta IgE elevado, ou ele está em quadro alérgico
alérgica ou infecção hemolítica, certo? Higiene nessas duas situações. Se for uma infecção na mucosa, essa higiene vai ser substituída por IgA, certo? Então, tudo isso nós vamos estudar dentro da imunologia, certo? Vocês falaram, tá, antígeno, já definimos antígeno, já definimos anticorpos, então estão proibidos de falar que anticorpos são células. Isso já é motivo para ir direto para a repositiva, certo? Anticorpo é uma proteína produzida pelo linfócito B. Ok? Definimos antígeno, anticorpos, linfócitos B. Tá, vamos avançar seguindo aqui os nossos slides para ficar algo mais organizado. O primeiro capítulo do livro, pessoal, tá lá. Imunologia celular molecular, abas e colaboradores. Esse capítulo ele vai falar sobre propriedades e visão geral das respostas imunes. Esse primeiro capítulo, ele é uma apresentação geral do sistema imunológico. Cara, se você pegar bem essa parte inicial, é sucesso no imune. Então, leiam, releiam. Tem resumo, tem artigo que eu mando para vocês. Tá? Às vezes o aluno fala assim, nossa professora, esse conteúdo aqui da N3 ele é mais fácil que o conteúdo da N1. Não é. É porque agora ele já tinha base, ele aprendeu ali o conteúdo inicial e aí ele já tinha base para entender lá o conteúdo da N3. Por quê? Porque na N1 nós vamos cada vez mais só complementando informações. Aqui nós vamos ver de forma geral como é que funciona. Como funciona não, aliás. Né? Quem são e função. Depois que a gente começa a estudar, avançar e como de fato funciona, como que ocorre a interação. Então aqui só a nível conceitual, algumas informações para vocês, o que é imunidade. Então essa imunidade é exatamente esse conjunto de reações que o nosso corpo produz diante de uma substância estranha, independente das consequências patológicas ou fisiológicas. Isso porque diariamente o nosso corpo ele é exposto a milhares de antígenos. E nem sempre essa exposição a um antígeno vai gerar uma doença. Nós vamos estudar que o nosso sistema imunológico ele tem componentes muito diversificados e boa parte desses micro-organismos, né, desses antígenos que diariamente nós somos expostos, vão sendo eliminados sem uma consequência patológica, tá? Então, quando a gente fala da imunologia, é exatamente o estudo dessa imunidade no sentido mais amplo, ou seja, dentro da imunologia nós vamos estudar os eventos moleculares e celulares que irão acontecer com o intuito de eliminar essa substância estranha. E aí, essa imunologia é mediada então pelo sistema imune. E quando a gente fala de sistema imune, vejam, aqui nós temos um conjunto de células, moléculas e tecidos, tá? Que juntos vão formar esse sistema imunológico e produzir uma resposta imune. Aqui é aquela definição lá que eu falei para vocês, a diferença entre antígenos e anticorpos. E aí, eu quero voltar aqui com vocês para a gente evoluir em uma parte. Quando eu falo de imunidade, essa reação contra substâncias estranhas, nós vamos iniciar hoje a discutir que nós temos dois tipos de imunidade. Alguém sabe quais são os dois tipos de imunidade? Inata e adquirida. Perfeito. Então, quando lá no início, no primeiro slide, a capa fala assim, é o estudo das propriedades, ou seja, as características das respostas imunes. Então, nós estamos falando de imunidade inata e imunidade adquirida. Perfeito. Quando a gente fala de imunidade inata, o que vem na cabeça de vocês? O que seria uma resposta inata? Inata. Nasce com ela. Gosto, legal. O que mais?
Vem da mãe, transmitida geneticamente, perfeito. O que mais? O que mais? Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. O que mais? Hereditário, ok? Transmitido geneticamente, vem da mãe, tá tudo no mesmo eixo aí. O que mais? Tá bom, gostei, perfeito, ok. Quando tem mais características, mas assim, para início tá bacana. Adquirida. Quais são as características que vocês conhecem dessa imunidade adquirida? Ela vem depois da doença. Ou ela vem do antígeno? Ela vem do antígeno. O que mais? O que mais? Ela tem solução patógena para criar a resposta imune. Perfeito, vou juntar a resposta dos dois. Então, ó, o próprio nome ele já sugere, ó, imunidade adquirida. É aquela imunidade que o indivíduo vai adquirir ao longo da vida. Como? Através da exposição ao patógeno. Certo? Ou não. Ou não. Certo? Vou explicar por que ou não. Tá? Daí, eu já posso mostrar isso aqui para vocês, ó. Tá ali. Nós temos os dois tipos de imunidade. Imunidade inata e imunidade adaptativa, que é essa também chamada de imunidade adquirida. Imunidade inata, que é aquela que o indivíduo já nasce com ela é transmitida geneticamente, não tem memória imunológica. Já a imunidade adaptativa, também chamada de imunidade adquirida, é aquela que o indivíduo vai adquirir ao longo da vida e é o tipo de imunidade que tem memória imunológica. Então vamos discutir o que é essa memória imunológica, que inclusive durante a pandemia se falou muito em memória imunológica. Que a vacina ela não gerava memória imunológica, que o indivíduo não ficava imune. E aí, o que seria essa memória imunológica? Não necessariamente. A capacidade do sistema imune de reconhecer tipo assim, aquele patógeno voltar. Você está pesquisando no chat aí. Vocês concordam com ela? O que ela falou aqui que eu não escutei? O que ela falou que eu não escutei? Aqui, essa fileira. O que a colega falou? Se você sabia, tá na intervenção. Capacidade do sistema imunológico reconhecer uma reinfecção. Legal, perfeito. Perfeito. Vocês gostam de agora. Só porque já sabem que anticorpos querem meter anticorpos em tudo. Se eu falar para vocês que, inclusive, nem são os anticorpos responsáveis pela memória imunológica. Lembra que anticorpos são proteínas? Quem gera a memória imunológica é célula. É o linfócito. O linfócito, quando ele é ativado, ele vai se diferenciar. Primeiramente em plasmócito, que é a célula efetora, é aquela que vai lá para resposta imune, produzir anticorpos, defender o nosso corpo. E linfócito de memória. Tá? Então, o próprio B está aqui, ó. B ativado, ele entra em expansão clonal, mitose. B efetor, que é o plasmócito, e B de memória. Linfócito T, a mesma coisa, ativou, T efetor, T de memória. Então, toda vez que nós falarmos em memória imunológica, a gente tem que associar isso a uma célula, porque quem tem essa capacidade de memória imunológica é a célula. É a célula que tem receptores que irão reconhecer numa reinfecção aquele patógeno que previamente que o nosso corpo já foi exposto. Que a partir disso produzir de forma mais rápida essa defesa. Certo? Droga, eu já dei a resposta. Que era a próxima pergunta, né? Qual a vantagem da memória imunológica?
imunológica. Acabei de falar para vocês. Mas, por curiosidade, fundão aqui no meio. Qual é a vantagem da memória imunológica? Qual é a vantagem? Acabei de falar. Vocês, inclusive, estavam balançando a cabeça, concordando. Diga aí, meu parceiro de treino. Toda vez que eu vou para a academia, já lá treinando. Domingo, então, abre a academia. Qual que é a vantagem de ter da memória imunológica? Já tem a defesa de uma patologia que já Você conhece? Mais rápido ou mais demorado essa capacidade? Mais rápido. Por quê? Inclusive, pessoal, é só uma apresentação geral, depois é algo mais sistemático, tá? É sistematizado. Inclusive, uma das características aqui é que a imunidade inata, ela é mais rápida. É mais rápida porque o indivíduo já nasce com ela. Tá ali, prontinha. Já a imunidade adquirida, não. Ela é mais demorada. Inclusive, numa primeira exposição, o indivíduo ele leva em média 7 dias para produzir anticorpos. Então, essa é a grande vantagem da memória imunológica. O indivíduo, numa reexposição, ele produz uma resposta mais rápida e essa resposta, ela também é mais específica. Isso porque uma das propriedades é que essa imunidade inata, ela é pouco específica, nós vamos estudar porque ela é pouco específica, diferente da imunidade adaptativa, que é muito específica, certo? Então, essa é a grande vantagem da memória imunológica. O indivíduo ele consegue produzir uma resposta, tá, mais específica de forma mais rápida. Você pode citar algum exemplo de imunidade inata? Imunidade inata? Como assim? Uma resposta do corpo, como ele reage a essa maneira de imunidade inata. Por exemplo, imunidade adaptativa, a pessoa pega uma gripe ali, se for a mesma gripe mesmo, né? Tá, você tá. Só que a gente não pode associar a sintomatologia. Exemplo, quando a gente fala de imunidade inata e imunidade adaptativa, cada uma vai ter os seus componentes. Por exemplo, imunidade inata, próprio tecido epitelial. A pele é um componente do sistema imuninato. Porque esse epitélio íntegro, ele previne a entrada de micro-organismos. O espirro, a tosse, são mecanismos mecânicos de defesa. Nós temos o macrófago, né? Então, quando um patógeno consegue romper esse epitélio, uma das primeiras células que ele encontra ali é o macrófago. Então, o macrófago está prontamente ali para quê? Qual que é a função do macrófago? Também, ele apresenta antígeno, tá? Mas o mecanismo efetor dele é o quê? Fagocitose. Quando eu falo mecanismo efetor, é o mecanismo de destruição, como ele vai agir? Fagocitose, certo? E aí nós temos toda uma sequência. É claro que em vivo não tem uma sequência, mas didaticamente nós vamos estudar esse fluxo de atuação, onde nós temos primeiro imunidade inata atuando e posteriormente alguns componentes dessa imunidade inata fazendo esse elo, ativando essa imunidade adaptativa, tá? Vamos lá então. Imunidade inata e imunidade adquirida. Eu disse para vocês que a imunidade adquirida é aquela que o indivíduo vai adquirir ao longo da vida. Essa imunidade ela pode ser adquirida ao longo da vida de forma ativa ou de forma passiva. Como? Ou vacina. Concordam? Com tudo? Com tudo? Porque a ativa estimula o organismo a produzir quando você enquanto a passiva estimula o contrário, pronto. Já vem pronto, legal. Lembra que eu até fiz no comentário a imunidade adquirida, o indivíduo ele vai ser exposto que adquirir. Eu pensei, nem sempre. Nem sempre por quê? Porque nós temos essa diferença aqui, ó. Imunidade adquirida de forma ativa, o sistema imunológico ele vai ser exposto ao antígeno e ele vai produzir essa imunidade. Diferente da imunidade passiva.
onde ele vai adquirir essa imunidade pronta. E isso pode acontecer ativa. Isso pode acontecer de forma natural ou de forma artificial. E aqui eu quero exemplos. Turma, pergunto: quanto ao longo da vida o indivíduo vai adquirir imunidade de forma ativa naturalmente? Exatamente. Acabei de falar para vocês que diariamente o nosso corpo ele é exposto a uma centena, milhares de micro-organismos, de antígenos. Isso acontece de forma natural. E nós vamos adquirindo imunidade de forma ativa, natural. Segunda pergunta: quando que isso vai acontecer de forma artificial? Vacina? Na passiva vocês falaram vacina, eu fiquei com dúvida, me gerou dúvida. Certeza? Então eu vou perguntar para vocês o seguinte: quando vocês falam em vacina, o que tem na vacina? Antígeno ou anticorpo? Depende da vacina. Depende da vacina, fiquei curiosa. Não sei, depende. Todos concordam? Eu concordo. Independente do tipo de vacina, se é uma vacina de vírus atenuado, de RNA, DNA, vetorial, independente do tipo da plataforma da vacina, toda vacina tem antígeno. E esse antígeno ele tem o objetivo de quê? De ativar o sistema imunológico para gerar memória. Professora, e como está relacionada assim aquela pessoa que tem imunidade baixa? Ela está relacionada a isso? É porque assim, quando a gente fala de imunidade, tem diversos fatores associados à imunidade. É tanto que se nós pegarmos, exemplo, um tipo de vírus aqui e infectar todos, cada um vai reagir de uma forma. Exemplo, vacina, tem gente que fica febril, que tem sintomas, tem gente que não. Por quê? Tem fator nutricional, idade, sexo, vários fatores que estão associados a essa imunidade. E, principalmente, a genética. Tá? Então, tudo vai influenciar. Então, perfeito, aqui nós temos vacina passiva. Na passiva, o indivíduo ele já recebe essa imunidade pronta. Quando é que isso vai acontecer de forma natural ao longo da vida? Leite materno. Leite materno. Por que leite materno? O que tem no leite materno? Anticorpos da mãe. Qual tipo de anticorpos? Qual classe de anticorpos? IgI? Não sei, é o outro. Não sei se é o IgA, porque IgA é o anticorpo característico de mucosa e secreção. Mucosa e secreção. Então, quando eu falo no leite materno, o que tem ali? IgA. Tá? Inclusive, o colostro ele é rico em IgA. Então, a mãe, quando está ali amamentando, por que acontece de forma natural? A mãe, quando está amamentando, ela tem um fim que é nutrir a criança. Mas ali naquele leite materno também tem imunidade em forma de IgA. Tá? Então, durante a amamentação, esse bebê ele recebe esses anticorpos já prontinhos da mãe. Por isso que a gente classifica como uma imunidade passiva natural. O que mais? O que mais? Passiva natural. Tem um outro exemplo. Olá, teve tá na sala 3. Deixa eu ver quem me mandou essa mensagem. Essa pessoa estava lembrando que tinha aula hoje. Isabelle, você é ali só um pouquinho. Você é líder? Deixa eu só gravar aqui. Ei, vocês já querem intervalo? Estou vendo que já estou se levantando.
Sim, tá magrinha, faz um xixizinho. 2026. Eu queria ver o chá. Já, pode falar. Então, por exemplo, a mãe que ela não dá leite, ela não dá leite para o bebê porque ela é criança, que ela não consegue adquirir. Por isso que a gente sempre fala que o bebê, quando ele é amamentado, ele é mais forte. Mais forte por quê? Porque ele recebe, dentre os nutrientes do leite materno, esses anticorpos. Não sei, será? Será? Qual outra forma? Qual outra forma? Através da placenta. Nós temos uma classe de anticorpos que tem a capacidade de atravessar a placenta. Então, quando o bebê nasce, ele já, independente se ele foi amamentado ou não, ele já nasce também com anticorpos maternos. Inclusive, por exemplo, vamos pegar aí uma mãe soropositiva. Certo? Soropositiva é uma mãe que vive com HIV. Quando esse bebê nasce, não é recomendado fazer exames indiretos, ou seja, exames que têm como alvo na amostra biológica anticorpos. Porque quando o bebê nasce, ele não tem anticorpos próprios. O que ele tem aí são os anticorpos maternos. Então, se eu pego um recém-nascido, considerando uma mãe com carga viral alta, né, HIV, e eu faço o exame nessa criança, ele vai dar reagente. Só que esse reagente pode ser um falso positivo. O exame é falso, mas a criança não tem a infecção, o bebê não tem infecção. Por quê? Porque o que está sendo identificado ali naquele exame são os anticorpos maternos e não da criança. Certo? Então, são as duas formas de imunidade adquirida de forma passiva natural, através da placenta e leite materno. Só fiquei com uma pequena curiosidade. Qual é a classe de anticorpo que tem essa capacidade de atravessar a placenta? IG. Ainda mais. Ainda mais. IG. Não. IgG. Só queria firmeza. IgG é o único anticorpo que tem essa capacidade de atravessar a placenta, conferindo aí, em algumas situações, imunidade. Deixa eu ver o que mais. Para a gente fechar a passiva artificial. Passiva artificial, quando que o indivíduo vai adquirir imunidade passiva artificialmente? Soro. Tá? Soro antiofídico é um exemplo muito claro. Por quê? Porque quando é administrado no indivíduo o soro antiofídico, o que tem ali naquele soro já são anticorpos específicos para a toxina da serpente, que tem como objetivo o quê? Agir de forma rápida e de forma específica. Porque o sistema imunológico daquele indivíduo que foi picado por uma cobra não tem, aliás, o organismo dele não tem 7 dias para esperar o sistema imunológico produzir anticorpos. Certo? Perfeito. Agora vamos avançar. Mais 10 slides eu libero vocês para o intervalo. A gente volta e vamos até às 18h30 hoje. É o meu? Não. Vamos lá. Aqui é a figura que tem lá no livro, mas eu já expliquei para vocês, tá? Vou só pegar aqui, ó. Pessoal, brincadeira, eu vou já liberar vocês para o intervalo rapidinho, 5 minutos. Ó, 5 minutos para pegar água no banheiro, atualizar rapidamente o WhatsApp e volta. Imunidade ativa, pessoal, mostrando que na imunidade ativa, ó, o sistema imunológico ele é exposto ao antígeno e esse sistema imunológico
vai produzir a imunidade. Então, segundo o nosso livro lá, ó, isso aqui é o anticorpo, isso aqui é o linfócito T. Tá? Na imunidade passiva, observe que esse indivíduo, ó, já está sendo administrado nele anticorpos, ou seja, ele já está recebendo essa imunidade pronta. Diferença. Tem especificidade? Sim. Uma das principais características de quando a gente fala de imunidade adquirida é memória imunológica e especificidade. Ela é altamente específica. Então, em ambas as situações, tanto na imunidade ativa quanto na imunidade passiva, nós temos especificidade. O nosso corpo só produz anticorpos se houver estímulo. E o estímulo principal é a exposição ao antígeno. Só que observem que aqui, ó, em relação à memória imunológica, eu só tenho memória imunológica na imunidade ativa. Imunidade passiva, ela não gera memória imunológica. Por quê? Porque o meu sistema imunológico tem que ser ativado. Ele tem que produzir. A célula tem que se diferenciar. E isso só vai acontecer se houver a exposição ao antígeno. Certo? Vou lá tomar uma água.